Esta denúncia do Paulo Marinho de que um delegado da Polícia Federal teria salvo o Bolsonaro de um escândalo às vésperas do segundo turno da eleição presidencial pode ter sido a bomba mais mortífera que jogaram sobre o Bolsonaro. O problema é que a bomba não vai só cair no colo do Bolsonaro. Ela cai também no colo do Mourão, o Hamilton Mourão, que é vice do Bolsonaro, porque está toda a chapa, não é? A chapa presidencial que concorreu àquela eleição, em perigo, porque uma decisão da Justiça Eleitoral, ou mesmo do Supremo, poderá cassar o mandato tanto do Mourão quanto do Bolsonaro. Só que as elites vão permitir que isso ocorra? O que isso vai significar? A possível eleição do Lula como presidente da República, porque logo em seguida terão de ser convocadas eleições presidenciais diretas. Na verdade, já existe um processo, uma ação do PT contra a chapa, tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Tribunal Superior Eleitoral. Essa peça é baseada mais nas fake news, mas também em denúncias de favorecimento ilícito da chapa, não é, da chapa presidencial, que tinha como candidato a presidente Jair Bolsonaro e como candidato a vice o general Hamilton Mourão. Hoje o Estadão aqui está levantando a lebre de que esse delegado, de que se serviu o Paulo Marinho para fazer a denúncia, seria o Ramagem, não é? O homem indicado pelo Bolsonaro para a diretoria-geral da Polícia Federal, numa decisão que depois foi revogada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Diz aqui o Estadão: Ramagem comandou caso que deu origem à investigação que atinge Flávio Bolsonaro. Bom, a gente se recorda dessa denúncia do Paulo Marinho ocorrida no final de semana numa entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. O Paulo Marinho, que abrigou toda a campanha, o comitê, o QG da campanha de Bolsonaro em sua residência no Rio de Janeiro, ele diz que foi alertado pelo próprio Flávio Bolsonaro de que um delegado da Polícia Federal teria comunicado a ele que seu nome, o nome do então deputado estadual e candidato a senador Flávio Bolsonaro, figurava como umas operações suspeitas lá no COAF e que, portanto, teria recebido ordens, inclusive, do pai para demitir o Fabrício Queiroz, seu homem, não é, de confiança e responsável por aquilo que se chama de rachadinha, que é o recolhimento do desconto dos assessores parlamentares, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do filho vereador Carlos Bolsonaro. E o que é que ocorreu? O Bolsonaro teria exigido que o filho demitisse o Fabrício Queiroz e ele próprio, Bolsonaro, demitisse a filha do Fabrício Queiroz, Natália Queiroz, que funcionava em seu gabinete de deputado em Brasília. Na verdade, ambos foram demitidos no dia 15 de outubro, pouco depois da eleição em primeiro turno. Quer dizer, as coisas se encaixam e casam muito bem. Agora, é de se perguntar, as elites vão permitir que esse caso vá em frente? Porque geralmente eles não querem, as elites,
tem horror à eleição direta. E se houver eleição direta, nesse momento, só o Lula seria capaz de vencer a eleição, ou se não o Lula ou o Ciro Gomes. Então as elites correriam esse risco de entregar o país novamente ao Lula ou ao próprio Ciro Gomes, que tem um programa alternativo meio parecido com o de Lula. O empresário Paulo Marinho, velho lobista, homem de direita e sempre ligado às elites conservadoras do Rio de Janeiro. Ele foi homem forte do Moreira Franco na época em que era candidato e um dos responsáveis pela eleição de Moreira Franco, que derrotou o candidato Darcy Ribeiro lá no Rio de Janeiro. E o Paulo Marinho é também um garoto prodígio. Aos 14 anos foi mandado para Londres, na empresa em que trabalhava, para estudar em Londres, imagine. E aos 21 anos ele se casa com ninguém menos do que com a atriz francesa Odile Rubirosa, de nome de solteira de Odile Ebrard, mas que também era chamada de Odile Rodin por causa de suas formas físicas muito apreciadas naquela época. Era uma atriz que tinha sido, inclusive, trabalhado com Brigitte Bardot em alguns filmes. Então o Paulo Marinho surgiu daí, né, já aos 21 anos, casou com aquela atriz, 13 anos mais velha que ele, mas que lhe deu presença constante no jet set, inclusive da imprensa francesa. Ele aparecia muito ao lado da Odile Rubirosa, que, por sinal, tinha sido mulher daquele playboy dominicano da época da ditadura Trujillo, o Porfírio Rubirosa. Depois o Paulo Marinho se casou com a atriz Maite Proença, de quem teve uma filha. E aí segue a vida do Odílio Rubirosa até ele ter se encantado com a candidatura a Bolsonaro, que ele agora repugna e repudia, com essa denúncia que, a meu ver, é a denúncia mais grave já aparecida até agora contra o Bolsonaro, mas que pode ser também um habeas corpus para o Bolsonaro, por causa justamente do horror das elites brasileiras contra a eleição direta, sobretudo nesse ambiente atual, né, de grande efervescência, justamente contra o neoliberalismo, contra essas reformas estruturantes e quanto tudo que diz respeito à direita, de que o Brasil, na verdade, tomou um grande porre com o Bolsonaro.